Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a palestra pública do Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Como vocês já devem ter percebido, estamos inovando, junto com esse momento pandêmico no qual estamos vivendo, mas de extrema importância esse momento de palestra pública. Hoje o tema será Melindres, com a nossa irmã Leonice Gonzaga. A Leonice eu vou convidá-la para que possamos nos sintonizar, Obrigada, guardar a Leonice. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Lembrando que a palestra pública faz parte do tratamento do NEAN, como bem sabemos. Olá, dona Leonice Gonzaga. Boa noite, Alisson. Tudo Boa bem? noite, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ô Leonice, a senhora, por gentileza, poderia abaixar um pouco mais a sua câmera, porque está aparecendo mais o alto, assim. Ou então, Deixa pronto, ver, viu? Dá para ver agora? agora melhorou mais. Melhorou, né? Melhorou. Pronto, como Uhum. eu estava informando aqui ao pessoal, hoje o tema Sim, será Melindres, dona Leonice? O tema Melindres. Melindres. E antes disso, eu gostaria de passar alguns avisos, que, como geralmente ocorre, tanto presencialmente e agora online, sempre ocorrem alguns avisos pertinentes, ao tema espírita, à Casa Espírita NEAN. Então, Uhum. nós estamos com esse plano de lives, seria interessante que todos que entrassem compartilhassem também esse momento com seus amigos, com seus familiares, para que eles venham participar também da palestra e, assim, conhecer um pouco mais, sobre o tema proposto. Lembrando que em outubro nós teremos um seminário, como todos os anos acontece, no NEAN, é o 12º seminário, acontece no dia 3 de outubro. Temos também os plantões NEAN, que ocorrem dias de quartas e quintas-feiras, nas quartas de 14 às 16 e nas quintas de 8 às 11. Nesse momento dos plantões, nós recebemos as doações e vendemos máscaras a um custo de R$ 5. Todo o valor será arrecadado para a manutenção do próprio NEAN. A campanha do quilo voltou, muito importante a campanha do quilo para o tratamento espiritual. O tratamento à distância do NEAN, que ocorre, existe um grupo, nós estamos aí nas redes sociais, existe um grupo específico para os tratamentos à distância do NEAN. E não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no YouTube do NEAN. Nós estamos precisando de vocês, para que, até mesmo para enriquecer-se de conhecimento, tem muito vídeo bom lá, as palestras que ocorrem aqui também ficam gravadas lá, e sem mais delongas, como diz a nossa irmã Suzana, Ah, vamos, vamos iniciar pela prece inicial, como ocorre, e peço para que fechem seus olhos nesse momento único. Esse momento é único, no qual estamos vivenciando agora, para que sintonizemos com o Mestre Jesus, onde ele diz que quando um ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Nós mesmos distantes fisicamente um do outro, estamos reunidos em pensamento. Que as energias e os bons fluidos dos nossos amigos espirituais se façam presentes nesse momento. Se pudermos colocar um copo com água junto de nós, para que seja fluidificado pela energia positiva, pelas vibrações do bem dos nossos amigos de luz, nós façamos isso, a fim de que todo o nosso organismo espiritual e material seja equilibrado e harmonizado. E assim,
Passando a palavra para nossa irmã Leonice, damos por iniciado mais uma palestra na noite de hoje. Que assim seja. Fique à Que vontade. assim seja. Você está me vendo bem? Eu estou. E o E está me pessoal, pode escutando, tá me escutando bem? estar ouvindo perfeitamente. A minha imagem aqui está parada. O que eu fizer, só quem vai ver é vocês, eu não me vejo. Ah, Parou e eu não sei mexer. Mas eu também vou deixar, tudo bem. O importante é que vocês me vejam e me escutem, não é? Porque eu vou falar para o pessoal, não vou falar para mim, não é? Então vamos começar a nossa exposição de trabalho da noite de hoje. Desde já, agradecendo a oportunidade que a equipe espiritual do NEAM me forneceu, agradecendo aos amigos e irmãos que estão aí na telinha, todos eles, amigos e irmãos do NEAM, amigos, e vamos iniciar esse tema que é um pouquinho melindroso, mas eu vou tentar passar o máximo que eu puder do conhecimento que eu tenho sobre melindres. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem nunca se melindrou? E atire a primeira pedra. Não é? Quem nunca se melindrou, que atire a primeira pedra. O que é realmente melindres? Melindres é aquilo quando ficamos magoados, quando nos ressentimos e nos magoamos facilmente por coisas insignificantes, por coisas fúteis. Tem uma história muito engraçada, que eu vou dar o nome desse personagem de Pedro. Eu espero que Alisson, no final, me lembre por que eu estou dando o nome de Pedro a esse personagem. Está me ouvindo bem, Alisson? Tá? Estou ouvindo perfeitamente. Tá, né? Minha voz está saindo assim muito alta, porque se tiver, eu baixo meu tom de voz, porque eu tenho um tom de voz alto. Não, Se você... não, tá, pelo Tá menos bom, pelo que eu estou ouvindo aqui, tá tá bem, em né? plenitude, Tá tá, bem. tá bem. Pedro era um senhor que morava numa cidade interiorana muito pequena. É dessa cidade que todo mundo se conhece. Todos se conhecem, não é? E Pedro era muito querido e muito amado por ser uma pessoa muito tranquila, não discutia com ninguém, ele sempre estava em paz com ele e com as pessoas. E isso incomodava os companheiros dele, porque ele não se melindrava com nada. Nada o perturbava. Ele sempre era uma pessoa tranquila. Quando foi um dia, os companheiros dele se reuniram e quiseram pôr Pedro em prova, testar Pedro. Imagina. Aí o que acontece? Foram no restaurante da cidade, cidade pequena todo mundo se conhece, né? Foram no restaurante da cidade e combinaram lá que iam levar Pedro para jantar. E conversaram com uma garçonete e disse, é você quem vai nos servir amanhã quando a gente trouxer Pedro. Porque Pedro era conhecido na cidade. Quando foi no outro, convidaram Pedro, né? Chegou Pedro, amanhã a gente vai almoçar, vai jantar naquele restaurante que antes do civil jantar, eles nos servem uma sopa, aquela sopa deliciosa que você gosta. Aí ele disse, combinado, estaremos lá amanhã. Quando foi no outro dia que chegaram lá no restaurante, já tinham reservado a mesa, sentaram-se todos na mesa, a moça, a garçonete, já sabendo do que ia, como é que ia se proceder, o que iria acontecer, veio com a sopeira, distribuiu primeiro os pratos, né, de todos os companheiros de Pedro, inclusive o de Pedro. Pedro ficou na quina da mesa, assim, tem a cabeceira da mesa, ele ficou na quina da mesa. E ela veio com a sopeira, veio servindo de lá, né, do lado direito, veio servindo. Quando ela foi passar para o Pedro, ele pegou o prato dele, botou do lado esquerdo para facilitar a tarefa dela, né, de botar a sopa. Ela não serviu Pedro, ela passou por Pedro e foi servindo os outros amigos. Ele ficou olhando para ela, olhou para os amigos e ela saiu. Voltou para onde? Lá para a cozinha, lá para o balcão. Daqui a pouco, demora um pouquinho, os amigos deles ficaram todos de cabeça baixa, os companheiros, porque não queriam comentar, nem deixar ele comentar que aquele prato dele estava vazio, que a moça não tinha servido.
Simplesmente, ele olhou para os companheiros de cabeça baixa ficaram tomando a sopa, que essa sopa era servida antes do jantar. E Pedro gostava muito dessa sopa. Era uma sopa deliciosa. Daqui a pouco, lá vem ela com a sopeira. O que ele pensou? Que ela iria servi-lo, né? Com certeza, ela esqueceu e vai me servir a sopa. Ela passa direto, o aroma da sopa, delicioso, passa por Pedro e vai servir a sopa em outra mesa. E isso vai passando o tempo. E ele, olha, todo mundo tomando sua sopinha e Pedro lá com o prato vazio. Aí, daqui a pouco ela vem, aí ele faz, garçonete, por favor, você pode vir aqui? Aí ela, um momento, senhor, já respondendo meio aborrecida, como se não gostasse, porque foi tudo combinado. Esse momento, senhor. Aí ela chegou perto dele e disse, pois não, senhor, diga. Você serviu todo mundo e esqueceu de me servir. Aí ele olhou para ela olhou para ele e disse, não, o senhor está mentindo. Eu servi, sim. Eu servi sua sopa, sim. Do jeito que eu servi dos seus amigos, eu também lhe servi a sopa. Ele olhou para ela, olhou para o prato vazio, limpo, né? Porque o prato estava limpo, ele não tinha tomado sopa, porque a sopa não estava limpa. Olhou para os amigos ficaram de cabeça baixa, pronto, agora ele vai explodir. Ele agora vai perder a paciência. Ele agora vai soltar os cachorros, como diz, né? Ele agora vai mesmo, vai chamar até o dono do restaurante para reclamar da garçonete, porque ela disse que tinha servido ele. E ele sabia que ela não tinha servido. Aí ele parou, pensou, olhou e disse, de fato, você me serviu, mas eu quero mais. E isso deixou os amigos dele frustradíssimos. Porque eles ficaram olhando entre eles e disse assim, poxa, que educação, que paciência. Né? Uma pessoa que sabia que não tinha sido servido naquela hora, foi todos os amigos deles foram servidos, ele não foi, a garçonete disse que tinha servido ele, e os amigos pensaram que ele ia estourar, e Pedro simplesmente, com aquela bondade, com aquela paciência, com aquela tolerância, não é? De homem de bem, ele simplesmente disse, pô, você me serviu, mas eu quero mais. Deixou todos eles sem expectativa, sem saber o que fazer. Aí o que é que a gente tira para nós dessa lição? Que Pedro, esse homem de bem, que era conhecido na cidade, todo mundo o conhecia, ele sabia se comportar, ele sabia se impor como homem de bem e que não era nada que o fazia perder a paciência nem a tolerância. Porque ele nunca gostou de discutir, ele não ia de encontro às pessoas e ele não gostava de fazer inimizades. Não é? Então, a partir dessa história, a gente examina a questão dos melindres em nós. Não é? Que nada mais do que é um comportamento em que nós nos ofendemos com facilidade, né? E eu diria até que se o melindres fosse um vírus, ele seria de fácil transmissão. Seria de fácil transmissão. Porque, como eu perguntara logo no início, quem nunca se melindrou, que atire a primeira pedra, não é? E a gente sabe, nós sabemos que a gente se melindra ainda, né? A gente tem que trabalhar nessa questão dos melindres. Você vê, quando existe um monte de crianças brincando, às vezes elas brigam entre si, não brigam, acontece de haver, normalmente acontece, brigam por conta de um brinquedo, por conta de qualquer coisa. Daqui a pouco elas se juntam de novo, parece que não houve nada. Parece que não houve, que eles não brigaram, que eles não discutiram, que não bateram no outro. Não acontece isso, na maioria das vezes é assim. Crianças não têm melindres, é muito difícil crianças hoje ter melindre. Existem dois tipos de melindroso. Existe o melindroso agressivo e existe o melindroso chamado planta dormingueira. Você já ouviu falar da planta dormingueira? Conhece a planta dormingueira? Vocês que estão aí, eu vou dizer, quem não sabe quem é. A planta dormingueira, ela é aquela planta que tem uma folha comprida,
E as folhas no caule da folha, é uma folha bem fininha. Essa chama-se a planta dormingueira. E quando se toca nela, ela murcha. Tocou nela, a qualquer contato, ela murcha. Isso é uma espécie de melindroso. Mas vamos falar do melindroso agressivo. Eu vou dar um exemplo bem atual e bem assim, bem dentro do nosso contexto de espírita. Trabalhadores da casa espírita. Eu sou uma trabalhadora da casa espírita e eu costumo sempre trabalhar na mesa, assim como você está fazendo agora, Alisson, mediando, né? Sendo o dirigente da mesa na hora da palestra. E toda vez que o palestrante termina a sua explanação, eu dou a minha opinião. Como presidente da mesa, no final, é como se eu estivesse concluindo a palestra dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu acredito que todos aí estão entendendo. Não é? Terminou a palestra, o palestrante termina, faz a sua explanação, e eu, quando termina a palestra, aí o que é que eu faço? Meus amigos ou meus irmãos, aí eu dou continuidade à explanação dele. É como se ele não tivesse terminado a história. Ele fechou ali a palestra dele. E quando chegou a minha vez que ele passa a palavra para mim, eu como mediadora, né, aí eu dou uma conclusão na história dele. Eu teria que dar essa conclusão se por acaso ele fizesse alguma explanação que fosse fora do contexto da doutrina espírita. Aí sim, eu como espírita, tendo conhecimento da doutrina, aí eu poderia sim dar a minha opinião. Mas só dar a minha opinião não. Eu teria que falar sobre o contexto da doutrina espírita. Mas eu, como trabalhadora, sempre faço isso. E estava sendo observada pelo dirigente da casa, ou então pelo coordenador desse trabalho de convidar os palestrantes, desse trabalho de comunicação. Aí ele me chama, isso eu estou dando um exemplo do melindroso agressivo. Aí ele me chama, Leonice, vem cá, por favor, eu quero conversar com você. Eu estava observando que você, toda vez que você vai mediar ou vai dirigir uma palestra, no final, quando o palestrante termina a sua explanação, você conclui a palestra dele, você dá a sua opinião. Não faça isso, não. Por que eu vou pedir a você que não faça isso? Porque o palestrante está ali para fazer o trabalho dele. E o que ele deixou ali, o público tem que ficar focado no público. O público tem que ficar com a palavra dele, com a história dele, com o conteúdo que ele passou. Se você dá a sua opinião vai ser a última palavra. Você só poderia dar a sua opinião, como eu dissera antes, se por acaso ele tivesse saído do contexto da doutrina espírita, se ele tivesse falado alguma coisa que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Aí sim, aí você poderia falar isso. Mas ele explanando direitinho, passando vou falar bem natural, ele passando todo o recado, você no final, toda vez, dá a sua opinião. É como se você estivesse concluindo a palestra dele. Não faça isso, não. Aí eu, no meu melindres, fui atacada, me senti atacada, no meu orgulho ferido, no meu ego. Aí disse, eu faço isso. Você faz, Leonice. Se você prestar atenção, você faz. E fulano? Aí eu começo como eu acredito que a mim, ele me atacou, ele me chamou a atenção, e eu me melindrei, eu não gostei, aí na mesma hora eu já começo a reparar e atacar os erros alheios. O melindroso agressivo é assim. E fulano? Você não vê fulano quando vai fazer a prece, não? Se alonga muito. É uma prece tão longa que quase não acaba mais. E fulana, quando é na hora da direção também. Outra fulana quando vai dirigir. Você só repara a mim, quer dizer, esse é o melindroso agressivo. A maneira dele se defender é atacando os erros dos outros. Chama-se o melindroso agressivo. O melindroso da planta dormiteira é o seguinte, ele, numa situação dessa, se acontecesse, ele se murcha, ele fica acuado, ele se fecha.
ele fica como se tivesse mal das pessoas. Ele fica mal das pessoas. Ele não fica bem com ele e, naturalmente, ele não fica bem com as pessoas, porque ele se melindrou. Esse chama-se o melindroso da planta dormingueira. Tocou nele, ele fechou. Ele se fechou. Então, esses são os dois tipos de melindres que a gente conhece na casa espírita. Normalmente, esse melindroso, ele possui uma tendência a desintegrar-se energeticamente. Esse melindroso, como é que se diz? Na planta dormingueira. Esse que se murcha, que se acua, que fica calado, que se isola. Normalmente, ele consegue ficar assim, energeticamente. E, geralmente, quando ele fica acuado, quando ele fica acalado, é como se ele estivesse baixando a sua autoestima. A autoestima dele baixa. Ele se sente inseguro. Já o melindroso agressivo, ele não se sente inseguro. Ele se sente... o orgulho dele é tão grande que ele se eleva. Ele se eleva no orgulho e ele se confronta com quem vai magoar, com quem ele acredita que está lhe magoando. Tem uma frase de André Luiz, muito bonita, eu gosto muito dessa frase, eu nunca me esqueço, ninguém te fere sem o teu consentimento. Veja que frase poderosa, né? Ninguém te fere sem o teu consentimento. Muita gente entende essa frase de forma errada. Não é? O não te fere sem o teu consentimento é que, se eu não me melindrei, se eu não me magoei, eu não vou me ferir. Mas tem gente que pensa diferente. Ninguém te fere sem o teu consentimento. É assim, fulano vai chegar para mim, se me ferir, vai ter revés. Vai ter troco. Vai ter troco. Então, pode ter certeza que a frase, a interpretação da frase não é essa. A interpretação é justamente essa. Eu não me melindrei, eu não me ofendi, eu não me senti mal, então eu não estou ofendida, então eu não estou ferida. Então, essa frase de André Luiz é muito interessante para a gente. Jesus, numa única tarde, ele conseguiu curar 10 leprosos. 10 leprosos, numa única tarde. Um ficou para agradecer. Eu estou dando mais como exemplo nós, trabalhadores da Casa Espírita. Né? Dando esses dois exemplos de melindroso agressivo e melindroso da planta dormigueira, aquele que se murcha, que fica acuado e que às vezes nem volta para trabalhar mais na casa. Acontece isso, muito. Ele ficou tão melindroso porque o dirigente o chamou a atenção por aquela determinada situação, que ele às vezes ou demora muito a voltar a trabalhar, ou então ele pede para não fazer mais aquela função, ou então ele não volta mais àquela casa. Ele se melindrou ao ponto, né, que ele ficou acuado e para ele está mal de todo mundo, porque ele tem uma insegurança total e também a sua autoestima ficou muito baixa. Jesus curou numa única tarde 10 leprosos. Um só ficou para agradecer. Os outros foram embora, os outros não. Ele olhou para os discípulos e perguntou, cadê os outros 9? Aí um dos discípulos disse, mestre, eles foram embora. Aí Jesus disse, então vamos continuar a nossa tarefa. Em momento nenhum, eu estou dando um exemplo como trabalhador de casa espírita, nesse momento. Em momento nenhum, Jesus se melindrou. Alguém pode estar dizendo aí, Jesus é Jesus. Jesus veio nos ensinar a prática do amor, do amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ele curou esses 10 leprosos, um ficou para agradecer e os outros 9 foram embora, ele continuou com a tarefa. Ele não se melindrou em momento nenhum, porque os outros 9 não ficaram para agradecer. Então, a partir do momento que nós espíritas, ou que nós cristãos, queremos vivenciar Jesus, temos que trabalhar isso dentro de nós, a partir do nosso orgulho. Porque é o orgulho que impede o restante das outras coisas boas
que impede com que a gente faça o bem, que a gente olhe para o outro como se fôssemos nós mesmos. André Luiz, ele nos explica a seguir uma coisa. Esse eu vou ter que ler, viu? Porque foi de André Luiz. Fica à vontade. Ele diz assim: melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quantas amizades não foram desfeitas por conta de melindres? Tivemos, nesses últimos anos, muita gente se desentendeu, se melindrou por conta das campanhas, né? A gente sabe disso. Muitas amizades foram desfeitas por conta de melindres, né? Quem reclama agrava as dificuldades. Isso é André Luiz que está dizendo. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Imagina, a gente está num ambiente, todos reunidos, amigos, alguém ali diz alguma coisa, eu me sinto ofendido, vou-me embora, saio, me retiro, e o restante dos amigos ficaram e curtiram o resto da noite ou do dia, depende do que foi, do local que estivessem fazendo. E eu, porque eu me melindrei, eu perdi a melhor situação. O convívio com os meus amigos. E nada melhor do que ter amigos, não é, Alisson? Ter amigos é muito bom. Não é não? Aí ele diz, não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Imagina, quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Quer dizer, imagina a gente se tornar um espinheiro. Quem é que vai chegar perto de nós? Quem é que quer chegar perto de um espinheiro? Não é? Você está o tempo todo, não é, alfinetado. E ele ainda diz mais, não permita que enfermidades e influências conturbem o seu coração. Isso está no livro O Sinal Verde. É o livro Sinal Verde de André Luiz. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, vocês, meus irmãos e meus amigos que estão aí me vendo na tela, se quiserem tirar alguma dúvida sobre isso, procurem no livro Sinal Verde. E ele ainda diz mais, a culpa é dos espíritos? Quando a gente se melindra, quando se melindra, a gente normalmente põe a culpa nos nossos obsessores. Ah, foi meu obsessor, foi aquele irmãozinho que estava me acompanhando e me deixou desse jeito, eu me melindrei. Será que a culpa é dos espíritos? Evitemos transferir os nossos sentimentos de mágoa. Nós terceirizamos muito os nossos sentimentos ruins, as nossas imperfeições. Sempre a culpa é de alguém, nunca é nossa. Nós adoramos nos fazermos de vítimas, alegando que a culpa não é nossa, mas dos espíritos. Ele diz que a culpa não é nossa, é dos espíritos. Né? Normalmente as pessoas que se melindram não têm culpa de nada. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Eu não fiz isso. A culpa é dos espíritos. Ou então a culpa é de fulano, porque veio e me disse uma coisa que eu não fiz. Às vezes é uma coisa tão fútil, tão insignificante. E a gente se melindra e perde a amizade, perde várias situações. E o pior é que sofre. E quando sofre, adoece. A gente sabe que isso adoece. Essas imperfeições que a gente ainda, esse tipo de sentimento que nós ainda guardamos dentro da gente, nos adoece, não é? Aí não nos livremos das nossas culpas, terceirizando. Para quem quer que seja, é puro orgulho e egoísmo. O melindre, ele faz parte do processo das grandes criaturas encarnadas. Olha aí que a gente não tem que colocar a culpa no desencarnado, no irmão, né? Dizendo que a culpa é do obsessor. Ele diz que o melindre faz parte do processo das grandes criaturas desencarnadas. E segundo Allan Kardec, este sentimento traz a personalidade da pessoa que se eleva em demasia pelo próprio orgulho. Foi Allan Kardec que disse isso. Cada vez que meu orgulho cresce, mas eu me melindro. Porque o meu orgulho está acima de tudo. Massageei o meu ego. Então, cada vez mais que eu elevo o meu orgulho, eu vou me melindrando cada vez mais. Tudo vai me melindrar. E como saber se estamos em melindre com as pessoas?
Quais são as consequências dessa emoção negativa? Aí André Luiz ainda diz assim, que sabemos que cada pessoa vê os problemas da vida por ângulos diferentes. Esse não está no livro Sinal Verde, está no outro livro, que, me desculpem, minha gente, mas eu prometo um dia falar, está em outro livro. Ele diz que os problemas da vida, por modo diferente, devemos analisar, ele diz, devemos analisar que esta encarnação nos ensina e devemos lidar com as divergências de forma leve. Quanto mais leve nós tivermos, dentro do nosso conceito de ser humano, que estamos aqui para melhorar cada vez mais a nossa evolução espiritual, cada vez mais ter o segmento do Evangelho de Jesus, da prática que Jesus veio nos ensinar, mas a gente fica leve e nada vai nos melindrar. A gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente. As leis divinas, as leis universais estão contidas lá no Evangelho. Estão todas lá. Os 4 evangelistas falam tudo a mesma língua, só no mesmo contexto, só que mudam as palavras, mas o sentido é o mesmo. Os 4, Lucas, Mateus, João e Marcos, são os 4 evangelistas. Está lá, a história de Jesus é única. Ele veio, ele nos pregou o amor, ele praticou o amor, nos ensinou que devemos amar ao outro como amamos a nós mesmos, e ainda não praticamos isso. Ainda nos melindramos com pouquíssima coisa, com coisas insignificantes, com coisas fúteis. Ele diz que a melhor coisa para a gente poder não se melindrar é perdoar o nosso próximo. Olha, se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, então, se eu quero ser perdoada, então por que não perdoar o próximo? É perdoar o próximo como queríamos que fôssemos perdoados. E ele ainda nos convida a repensar sobre os nossos comportamentos diários. O que é que a gente vem fazendo diariamente para melhorar a nossa condição espiritual? O nosso convívio com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Será que a gente sabe conviver em harmonia com essas pessoas, sem nos chocar com uma coisinha bem fútil, sem nos melindrar? Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Nas casas espíritas, os amigos, os colegas, os irmãos, lá dentro da casa espírita, cada um tem o seu trabalho lá. Não é? Então, todos eles têm o seu trabalho, têm as divisões. Não é? Se um não está fazendo certo, vem o outro, conversa, chama por ele, não é? Aquele que é mais próximo. Fulano, está acontecendo isso, o que é que está acontecendo com você? Você está passando por algum problema, porque você ultimamente não está trabalhando bem. Mas isso aí, sem ninguém se chocar, sem se melindrar. Porque dizem, eu não sei, mas dizem que é onde tem mais melindre é nas casas espíritas. E que não deveria ter, porque nós temos o conhecimento. Né? Nós temos esse conhecimento. Nós sabemos que o melindre vem a partir do orgulho, vem a partir do ego. Então, o nosso comportamento diário, conosco mesmo e com todos os outros que convivem conosco, é um comportamento de leveza. Um vai aprendendo com o outro. A gente aprende todos os dias. Tudo é aprendizado. A gente não tem que estar olhando o comportamento do outro como se fosse uma coisa grave, como se fosse uma coisa fora do comum. E quando chegar para poder conversar com ele ou com ela, saber chegar e saber conversar. Porque a gente não sabe por qual momento aquela pessoa está passando. Às vezes a pessoa não é nem melindrosa, às vezes a pessoa não é nem de melindres. Às vezes ela está passando por um momento tão frágil na vida dela, alguém doente na família, um problema pessoal, um problema financeiro, que qualquer coisa que se diga a ela, ela se melindra. Ela se choca, porque já não aguenta mais, já está... Aí tem que saber como vai se chegar a essa pessoa, vai conversar com ela, né?
E tem pessoas que sabem conversar, chega e conversa e a pessoa não tem a culpa, se melindra de qualquer jeito. Então, vamos trabalhar, meus irmãos, meus amigos que estão aí. Vamos trabalhar essa questão do melindres para a gente poder não mais trabalhar tudo em harmonia, né? E harmonizar também o nosso corpo físico. E a partir do momento em que eu harmonizo o meu corpo físico, eu também harmonizo o meu espírito. No caso, a minha alma, né? Porque eu estou encarnada. Nós estamos encarnados. Trabalhar os melindres dentro de nós é expurgar o orgulho, né? É ver na essência e acreditar realmente no que Jesus veio e nos ensinou. Trabalharmos essa coisa da empatia, que hoje está muito em moda, né? É o ficar no lugar do outro, quando a gente conversa com o outro. Será que eu queria que se fizesse isso comigo? Tudo isso ajuda nesse campo de harmonia, de equilíbrio, para nós e para o nosso convívio, quem convive conosco. Quem é que não gosta de uma pessoa alegre, feliz, de uma pessoa que não se melindra com nada? Fulano, eu digo as coisas a fulano. Mas fulano não se melindra não, fulano é muito brincalhão, não se melindra não. Tem pessoas que gostam de conviver com pessoas assim, porque sabe, não é, que aquela pessoa não se melindra com facilidade. Para acontecer um melindre com ela, para ela se melindrar com alguma coisa, é preciso ser uma coisa realmente muito séria. Você vê aí o caso do irmão, do personagem Pedro, o que os amigos deles quiseram fazer com ele, que testaram e quebraram, eu vou usar um termo bem comum que a gente usa, quebraram a cara. Foram lá, combinaram tudo e etc. A garçonete veio, foi ríspida com ele, ignorou. E os amigos esperaram a reação dele, né, de impaciência, de intolerância, que ele ia gritar com a garçonete, ia se aborrecer, ia chamar o dono do restaurante para reclamar dela. Né? Quantas pessoas não fazem isso? Me diga. No trânsito, a gente está cansado de ver, no trânsito as pessoas não têm mais paciência, né? Ficam tudo buzinando, o trânsito hoje está caótico, e as pessoas não têm, qualquer coisa se aborrece, qualquer coisa se melindra. Então, a gente tem que parar e ver realmente o que a gente quer. É isso que queremos para nós, né? A doença da alma, porque isso é doença da alma. Mas não é uma doença sem cura, é uma doença curável. Vai depender de nós. O próprio Sócrates dizia, o velho Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que eu me conheço, eu vou trabalhar dentro de mim as minhas imperfeições. Eu não vou precisar que ninguém me diga. Eu mesmo vou vê-las. Eu vou reconhecê-las. E eu começo a mudar. E começa primeiro pelo orgulho. O orgulho é o ponto crucial para o restante das outras imperfeições. É o ponto crucial. É a chaga. É o orgulho e o egoísmo. Eles andam juntos. Então, Pedro conseguiu se sair bem, como sempre fora. Querido na cidade, amado por todos, né? Na cidade. Uma pessoa do bem, não discutia com ninguém, não queria problemas. E estava lá. Olhou para a garçonete e disse, você não me serviu, você me serviu, eu já tomei, mas eu quero tomar de novo. Eles, quando foram testar Pedro, com certeza eles disseram, ou com certeza um daqueles dali, ou a maioria disseram que não, com certeza disseram que não iria aguentar essa situação. Né? E Pedro se comportou exatamente como Pedro é. Ele não mudou, ele não perdeu a estribeira. Ele não perdeu o equilíbrio. Ele se comportou exatamente como ele sempre se comportou, como ser humano do bem. Então, nós, seres humanos, conhecendo o Evangelho de Jesus, ligado a essa doutrina que nos ensina, que nos eleva, que faz com que a gente tenha o conhecimento racional das coisas, como se deve ser procedidas, a partir dos ensinamentos de Jesus, tudo na sua racionalidade. Esse sim é que vale a pena a gente pôr em prática. Porque ele veio nos ensinar o amor na essência, quando ele disse, vós sois deuses. Olha lá, que responsabilidade ele jogou para a gente.
Quando ele disse, vós sois deuses. Brilhe a vossa luz. Olha lá. Responsabilidade, não é? Não tem dizendo lá no Evangelho, a quem mais será dado, mais será cobrado? Quanto mais conhecimento a gente tem do Evangelho, da prática do amor de Jesus, mais a gente vai ser cobrado pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Mas não é Deus quem vai cobrar a gente, não. Nem é Jesus que vai cobrar, nem é a espiritualidade. Quem vai cobrar é a nossa consciência. Eu estava fazendo o que ali na casa espírita? Trabalhando, servindo aos irmãos que chegam lá doentes. Eu, como trabalhador da casa, o que é que eu estava fazendo ali? Eu aprendi o quê? Se eu continuei nesse meu orgulho, me melindrando com qualquer besteira. O que é que eu estava fazendo ali? A gente tem que tomar essa consciência disso. A quem mais será dado, mais será cobrado. Tudo bem, dizem que a natureza não dá salto. Eu gosto sempre de estender isso. Errar é humano. Dizem isso, né? A gente sempre escuta, não escuta, dizendo que errar é humano? Nós estamos humanos, né? Nós não somos, estamos humanos. Errar é humano. Mas também acertar é humano. Para isso estamos aqui, para acertar. Então, cada vez que eu tenho um aprendizado, eu chego a uma certa situação de aprendizado, de amor, de nobreza, de tolerância, de paz, de harmonia, de equilíbrio, mas eu vou me modificando. Isso é uma coisa isso já é uma coisa que liga a outra. Se eu realmente aprender tudo aquilo, aprender mesmo tudo aquilo, eu escutar e aprender, quando eu ler, eu aprender, eu automaticamente eu vou pôr em prática, porque fica gravado na consciência, fica a semente lá dentro. Por mais que a gente diz que não, mas é por isso que dizem que o espírita é mais responsável do que todas as outras religiões. Eu não estou aqui dizendo que as outras religiões não são importantes. Mas por quê? Porque nós temos a consciência daquilo que a gente está aprendendo. A fé raciocinada com o cunho no Evangelho, na moral do Cristo. Cada parte daquele Evangelho que a gente aprende, a gente vai assumindo a nossa responsabilidade. Livre-arbítrio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Atentamos para isso. Nós temos esse livre-arbítrio. Está lá. Não é livre-arbítrio que nós temos? Não é o que a gente escuta sempre falar? Não é? Temos livre-arbítrio. A nossa vida depende justamente do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quem conduz a nossa vida. Ela é conduzida pelo livre-arbítrio. Se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Não é porque eu quero, não. Não está indo em contra às leis divinas, não. Deus é bom, soberanamente justo. Ele está lá. Ele não castiga ninguém. Ele só quer o nosso bem. Como o Pai maior, ele só quer o nosso bem. É o nosso bem que ele quer. Nós é que escolhemos se queremos ou não. Então, temos que pôr em prática essa lei de amor. Essa lei de amor. Na tolerância, na abnegação, na indulgência, na benevolência, na paciência, na piedade, na compaixão. Tudo isso tudo faz parte lá do Evangelho de Jesus. E cada vez que a gente trabalhar isso dentro de nós, a gente aprende, vai aprendendo, vai assimilando e vai pondo em prática. Naturalmente, a gente começa a mudar. Esse vírus que está aí, minha gente, vocês que estão aí me escutando, eu não sei se concordam comigo, ele não veio de graça. Ele não está aí de graça. Ele veio aí para a gente fazer desabrochar dentro de nós. Ninguém gosta, né? Está todo mundo praticamente isolado, né? Nós não temos mais hoje palestras presenciais, as casas espíritas estão fechadas, né? O NEAM está fechado, outras casas estão fechadas, tem algumas que estão voltando aos pouquinhos, mas ele não está aí de graça. Ele veio
para poder nos acordar. Quantas pessoas não se acordaram, não se descobriram boas nessa pandemia? Quantas pessoas estavam no anonimato da bondade e se descobriram boas, porque a nossa essência é divina, meus irmãos. A nossa essência é divina. Fomos criados por um Deus que é a causa primária, a causa inteligência primária, suprema primária de todas as coisas. A nossa essência é divina. Então, nós nos descobrimos bons. A maioria está se descobrindo pessoa do bem, com solidariedade, com caridade, usando realmente a empatia, é o ficar no lugar do outro. Independente daquele que aparece ou não na mídia, se está fazendo, se está mostrando o que faz, independente, o importante é que está fazendo. Muita gente vê assim, você está fazendo isso por ostentação. Mas, às vezes, existe uma necessidade de uma ostentação para poder dar exemplos para os outros. Tem pessoas que precisam de exemplos. Então, essa pandemia que está aí, esse vírus que está aí, veio para nos ensinar. Nós estamos num mundo de transição. Ainda não chegamos à regeneração. Talvez eu nem alcance. Você, Alisson, pode alcançar, você é jovem. Mas eu posso não alcançar a regeneração. Estamos no mundo de transição. E esse mundo de transição está sendo árduo para nós. Quantas pessoas não se foram com essa pandemia? Quantas pessoas não perderam seus entes queridos nessa pandemia? Está sendo árdua essa transição. Mas não diz que tudo que é com sacrifício é bom? É conquistado, tudo que é conquistado com sacrifício é bom? Vai ser para a melhora do futuro das pessoas que estão chegando ou das que estão indo já? Então, a gente tem que pensar nisso, antes de se melindrar por coisas fúteis, por coisas insignificantes. Trabalhar realmente o amor de Jesus. Vivenciar Jesus é isso. É você diminuir. Talvez de uma vez não se consiga, porque para trabalharmos dentro de nós as nossas imperfeições, é meio difícil, é meio complicado. Mas aos pouquinhos a gente vai se lapidando, a gente vai reconhecendo. Que tal a gente pegar um caderno no dia a dia, no diário, no dia a dia? Quando eu digo diário, não é um diário, é o diário, o dia a dia, né? Você pega um caderno, no final do dia, eu sei que o tempo está tão corrido hoje, as pessoas estão tão corridas, que ninguém faz isso, ninguém nem se lembra. O que foi que eu fiz de bom dessa página? Eu vou botar o que eu fiz de bom. E nessa página eu vou escrever o que eu fiz de ruim. Cada dia que você relaciona aquilo que você fez de ruim, aquele dia que você fez de bom, com certeza, no outro dia, você vai anulando aquilo que você fez de ruim, no outro dia vai saindo, e você vai chegar no fim do livro, do fim daquele caderno, só com atitudes boas. A gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Eu cheguei a essa idade, eu vou completar 66 anos agora em dezembro, eu cheguei a essa idade e dou graças a Deus por ele permitir eu ainda ter condições de aprender. E muitos que já se foram não aprenderam ainda, não conseguiram aprender. Não tiveram a chance, não tiveram a oportunidade de aprender. Então, você, Alisson, que é jovem, e os outros que estão aí, e que têm a minha idade, ou até mais do que eu, todo dia a gente aprende. Todo dia é aprendizado. Ninguém aprende o que é ruim, não. Cada dia mais a gente vai desabrochando dentro de nós esse sentimento, né, de amor, de ficar no lugar do outro, esse sentimento de leveza. É isso que devemos ter dentro de nós, esse sentimento de leveza, de acreditar que estamos aqui para a nossa mudança espiritual, a nossa evolução, para quando chegarmos lá, poder dizer com a consciência tranquila, eu consegui fazer a minha lição. Eu consegui, pelo menos, fazer um pouco da minha lição. É isso que eu tenho para passar para todos vocês.
no meu pequeno conhecimento de melindres. Vamos nos melindrar menos, fazer a tarefa direitinho, e se alguém chegar para a gente e dizer assim, olhe, estamos triste porque você está fazendo isso, 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 você não deveria fazer. Tudo bem, me ensine. A gente tem que ser humilde. O melindres é o contrário da humildade. Nós temos que ser humildes e aceitar quando estamos errando. Eu costumo dizer que eu puxo muito minha orelha. Eu puxo muito minha orelha. Quando alguém vem puxar, eu já tenho puxado. Não é? Eu já fui muito de me melindrar, muito mesmo. Mas muito mesmo, de me magoar mesmo. Hoje eu trabalho, não vou dizer a vocês que eu sou totalmente desmelindrosa. Vou usar até essa palavra, desmelindrosa. Não, eu procuro trabalhar muito isso em mim, porque eu sei da minha responsabilidade como ser humano, como cristã e como trabalhadora da casa espírita. Especialmente como espírita, porque nós temos que dar o exemplo. Nós espíritas temos que dar esse exemplo de pessoa do bem, de pessoas de bem, de pessoas que realmente seguem o Evangelho de Jesus. É esse o meu recado, simples recado, humilde recado para todos vocês que estão aí, meus irmãos e meus amigos. Muita paz. Então, muito obrigado, dona Leonice. Que apresentação maravilhosa essa da senhora, viu? Obrigada. Se a Bastante espiritualidade didática. me incluindo. É verdade, é verdade. Sempre, né? Sempre e em todo momento. Com E certeza. quando a sintonia é no bem, aí é que flui mesmo. E acredito que Pois é. todos conseguiram alcançar o entendimento de tudo aquilo que a senhora queria passar. Eu mesmo amei, eu mesmo gostei muito. E caso Vou lhe venha a pedir ter, uma coisa, posso? pode, com certeza. Tiro, Se puder. senhora! Tiro, senhora! Não é porque eu disse que vou fazer 66 anos que você tem que me chamar de senhora. Aí as meninas que me conhecem estão vendo aí, estão dizendo só Léo mesmo. As meninas que me conhecem. Doutor Irineu diz que o tempo é relativo, né? Mas Uhum. esse é mais um pronome de tratamento mesmo que a gente aprende com a educação Pois é, também. eu sei. É Olha, porque eu vou me sentir mais velha. eu lhe agradeço em nome da família Nean, né, em nome de todos os espíritas que estão acompanhando essa live, que acompanham a doutrina espírita. E queria dar só mais um recado a todos que se inscrevam no canal do Nean no YouTube, né, e transmitam essa palestra maravilhosa para que outras pessoas vejam também e consigam compreender um pouco do que Leonice passou para nós. Agora, Eu peço para que a agora. senhora Luísa faça a prece final, para que nós Ok. saiamos É, harmonizados. antes de mais nada, né, eu quero agradecer essa oportunidade, né, do NEAN ter me chamado para fazer essa palestra. Eu não diria palestra, eu diria uma conversa, uma conversação, né, com o pouco conhecimento que eu tenho, acreditando que eu passei a mensagem, né, vamos trabalhar todos, né, para não nos melindrarmos muito, já que não podemos zerar de uma vez, tem que ser aos pouquinhos. Bom seria que zerássemos tudo. Mas como não pode acontecer isso, a gente vai diminuindo um pouquinho, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Vocês espírita, nós espírita, sabemos da nossa responsabilidade. É por isso que nem todo mundo quer ser espírita, porque sabe da responsabilidade que tem. E eu vou orar a oração que o mestre nos ensinou. Não é? É uma oração muito bonita, muito forte. Fechemos todos os nossos olhos, pensemos nos nossos familiares, nos nossos amigos, na nossa casa de trabalho, não é? Nessa questão desse vírus, para que ele desapareça, para que a vacina chegue logo e todos podermos nos abraçarmos, porque abraçar é muito bom. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande mestre, e a espiritualidade, a equipe do NEAN, do Sr. Aristides Monteiros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar todos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal que há dentro e fora de nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. E vamos que vamos, não melindrar mais. Ok? Um beijo Tchau, tchau. no coração de todos Grande, vocês. grande abraço. Outro, até logo.